Bom dia, irmãos. Nós estamos dando início a um curso que é voltado a ampliar a compreensão e fazer um aprofundamento sobre dar um panorama bíblico. E nesse primeiro momento a gente vai estar falando sobre, dando esse panorama bíblico a respeito do Antigo Testamento, certo? Então, que é essa, como é que foi dividida essa empreitada, né? Então, em primeiro lugar, a gente dividiu por temas que já são clássicos na análise das narrativas bíblicas pelos grandes pesquisadores que tentam entender e validar as narrativas bíblicas à luz do conhecimento científico e para que, em resposta a muitas das observações que são feitas de que a Bíblia tem uma narrativa fantasiosa, o que são mitos, etc. Então, na realidade, é um estudo da palavra de Deus, mas também tentando incorporar nesse estudo o que existe de conhecimento feito nos últimos 100 anos, em termos de, vamos dizer assim, relacionar o conhecimento à informação bíblica e relacionar essa informação bíblica com o conhecimento gerado em pesquisas arqueológicas de diversas de pessoas, de pesquisadores independentes, não cristãos e cristãos, judeus e não judeus, que não tem nada a ver com a tradição judaico-cristã. Então é mais ou menos essa é a abordagem que foi dada para esse curso, né? Então eu vou agora, hoje e na próxima semana, eu fiquei responsável pelo início. Então hoje nós vamos analisar essa narrativa da criação até a Torre de Babel, certo? E o texto básico é Gênesis, capítulos 1 a 11, 27 a 32, certo? Então, eu estruturei o curso, essa aula, primeiro dando uma introdução ao curso, né? Alguma coisa sobre a preparação do curso. Então, foi toda usada a bibliografia de referência baseada em pesquisas sobre o Antigo Testamento, incluindo informações arqueológicas produzidas por pesquisadores renomados e publicações em revistas indexadas. E a Bíblia Sagrada. Então, as minhas principais fontes foram esse Atlas Geográfico, Histórico e Geográfico da Bíblia, a História de Israel no Antigo Testamento. Esses dois autores são autores muito renomados, muito consagrados, pesquisadores cristãos que têm uma visão reformada, né, da palavra de Deus. Reformada da palavra de Deus, e que a gente tem e também, no meu caso, eu usei também a Bíblia de estudo com a linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, como fonte. Por que eu usei essa Bíblia? Porque ela foi toda traduzida direto do hebreu, né? Ela não é algumas das nossas Bíblias, elas são traduções de traduções, quer dizer, Bíblias inglesas ou Bíblias de original francês ou alemão traduzidos para o português. Então essa foi um esforço de tradução da Sociedade Bíblica Brasileira, de traduzir toda a Bíblia no formato diretamente o Velho Testamento diretamente da língua original no hebraico. Agora eu vou começar no tópico propriamente dito. Está meio confuso aqui porque tem gente chegando. Eu vou permitir que as pessoas entrem e sentem, né?
pode passar aqui na frente da câmara, sem problema. Pode ficar à vontade, a casa de vocês. Venham, podem ficar à vontade, certo? Tá? Aí, que bom, chegou bastante gente interessada, vamos ver. Vamos esperar mais gente. Aí, tá? Então, vamos continuar. Então, agora mais introduzindo ao tópico propriamente que a gente vai tratar agora, né? Primeiro, uma visão do que é o Antigo Testamento, de modo geral, qual a finalidade dos 11 primeiros capítulos do Antigo Testamento e que período da história humana com Deus é coberto por esses 11 primeiros livros. Por quê? Porque, bom, vamos passar na frente aqui. O que é o Antigo Testamento, né? Na visão bíblica, na visão reformada, o Antigo Testamento, ele é a história sagrada da revelação que Deus faz de si mesmo ao homem por inspiração do seu Santo Espírito, certo? Então, a gente entende o Antigo Testamento como alguma coisa que foi registrada por vontade de Deus para que nos atingisse em qualquer época do tempo, certo? Então Deus sabia até quando o universo a Terra, o planeta ia durar, e Ele foi providenciando que aquilo que era relevante que a gente soubesse para a nossa vida de intimidade com Ele fosse relatado, certo? E que fosse alguma coisa que estivesse ao alcance de qualquer pessoa. A pessoa, para entender a palavra de Deus, ela não precisa ser uma pessoa, um cientista, ele não precisa saber mecânica quântica, ele não precisa saber nada. Ele precisa ter apenas o desejo no coração de se comunicar com Deus. Nesse trecho, nessa parte que nós vamos estudar, que é do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento ele narra? Ele narra a origem do mundo e a história do povo de Israel antes da vinda de Jesus e aponta para a vinda de Jesus como parte de um plano de Deus para a salvação do homem. Por quê? Porque quando Deus cria um homem, logo o homem faz acontecer alguma coisa errada, e aí Deus vai criando várias ações de resgate da humanidade com Ele, consigo mesmo, certo? Então, o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros escritos por vários autores em variados gêneros literários ao longo de mais de 1000 anos. Então, isso que a gente tem condensado aqui, num livro, na realidade, ele levou mais de 1000 anos para ser escrito e foi escrito em diferentes tipos de estilos literários. Foi na forma de poesia, de romance, por exemplo, a história de Ruth, a história de Esther, por exemplo, é um romance. Se a gente e inspirou muitos romances, né, na literatura laica, né? Genealogia, história, biografia, legislação, provérbios, cartas, profecias, e atendendo diferentes necessidades de comunicação entre Deus e o seu povo. Então, por exemplo, se Deus precisa de uma história edificante para edificar o seu povo, ele conta, por exemplo, ele tem lá a história do José, ele tem lá a história de Ruth, né? Eles têm lá a história de Esther, para mostrar, para comunicar alguma coisa importante para o seu povo, tá? É um livro originalmente escrito em hebraico, a língua do povo de Israel, exceto poucos textos que foram escritos em aramaico. Isso aqui é interessante, só fazendo parênteses, porque aramaico era uma língua na região, na época, que era a língua como se fosse o inglês hoje, era a língua comum, que quase todos os povos falavam, uma língua de comunicação, uma língua burocrática. E essa língua foi a língua que começou a ser falada no território que era ocupado por Israel, depois do exílio na Babilônia, porque as pessoas mais cultas foram levadas para o exílio e foi ficado para trás o povo em si,
Como a gente está vendo na Ucrânia hoje, as pessoas que têm mais condições econômicas, elas vão embora, migram. E as pessoas que têm menos condições, elas vão ficando para trás. E essas pessoas que ficaram para trás, elas passaram a ser dominadas pelos vizinhos, etc. E aí elas começaram a falar o aramaico. E é interessante a gente pensar que na época de Jesus, que o povo de Israel tinha sido dominado pelo Império Romano, a língua era o aramaico. A língua franca era o aramaico. E tanto é que na cruz Jesus fala Elohim, Elohim, lama sabachthani, que é em aramaico. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então isso é muito interessante para ver como o Antigo Testamento, ele se fecha com o Novo Testamento, com a Bíblia como um todo, né? Alguns livros do Antigo Testamento, eles se perderam, como, por exemplo, o livro do Justo, a história de Salomão. Talvez não signifique que um dia eles não possam ser encontrados, como foram encontrados vários livros, vários pedaços vários fragmentos da palavra de Deus em escavações. Mas talvez eles não tenham. Eu fiquei pensando a respeito da história de Salomão. Talvez esse livro, a história de Salomão, fosse assim, uma espécie de uma hagiografia, assim, colocar o Salomão lá em cima, assim, como um super rei, dando mais mérito a Salomão do que a Deus, e talvez Deus tenha deixado esse livro ir para o vinagre. Por quê? Porque uma das coisas que é importante notar é que os livros na Bíblia, eles não são, não havia preocupação. Uma das coisas mais difíceis é determinar a autoria dos livros. Por quê? Porque não havia o propósito de ter um autor. Não é aqui como, por exemplo, a pessoa quer ser o autor do livro. Não, o autor do livro é Deus. A pessoa é inspirada por Deus. Então não interessa quem é o autor. Então não há uma grande dificuldade tem várias pessoas que estudam estilo de escrita, etc, para ver se existe autor. Grande parte dos livros não tem autoria determinada, porque isso não era relevante, porque os autores apenas transmitiam a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo. E uma coisa também que me vem à cabeça, que não ter autor e ser transmitido pelo Espírito Santo, pelo autor, não significa também essa coisa de psicografar, que nem o Chico Xavier faz assim, tipo, e a mensagem vem assim, ditada. Não é isso, porque os livros trazem as circunstâncias, o estilo pessoal de um determinado autor, etc., que mostram que há uma interação do Espírito Santo com o indivíduo. Então é do fruto dessa interação que sai a narrativa dos livros. E segundo a tradição judaica e cristã, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, mas hoje já tem controvérsias a respeito, né, de estudiosos cristãos e judeus a respeito do Antigo Testamento, que demonstraram que fatores históricos, cronológicos, literários indicam que esses livros foram escritos por mais de um autor. Além disso, há mais de um relato da mesma história, sugerindo a existência de várias fontes de informação na composição do texto, do final do texto. Quem tiver interesse e tempo, porque não vai dar tempo para eu fazer isso, até ia, mas depois eu vi que não dá tempo, na Bíblia de Estudo de Genebra tem uma explicação sobre as várias tradições, né, dependendo dos diferentes tipos de tradições de escritores, né? Me falhou agora o nome dessas tradições, mas é uma coisa interessante de se saber que também agora já está sendo um pouco revista, né? Porque como esse livro levou 1000 anos para ser escrito, a cada época, principalmente depois que já havia uns sacerdotes que cuidavam do templo, eles iam, à medida que eles iam pegando fontes novas, informações novas, etc., eles iam editando. Então há diferentes edições dos livros. Tanto é que muitas histórias, em muitos livros, aparecem histórias, as mesmas histórias com uma narrativa um pouquinho diferente, certo? Porque havia essas fontes divergentes ou fontes diferentes de informação.
Então, existem evidências históricas que o Pentateuco, olha, só os 5 primeiros livros foram escritos ao longo de vários séculos e a sua conclusão só teria ocorrido no 5º ano antes de Cristo, após o exílio babilônico. Por quê? Não sei se vocês lembram, acho que foi Neemias, quando ele volta, eles acham um pedaço, havia muito tempo que tinha sido perdido o Pentateuco, estava perdido lá por causa das guerras, por causa das mudanças de rei, por causa das disputas de poder. Vocês veem o que uma guerra faz, ela destrói coisas. E como ela destrói coisas, vida, ela destrói também registros históricos. Então, o que acontece é que nessa época, pós-exílio da Babilônica, na Babilônia, como eles só tinham os textos como fonte de informação para eles, e como eles só ficaram com a palavra como uma ligação com Deus, quando eles voltaram, eles tiveram uma preocupação muito grande em organizar o texto da Bíblia. Então, só depois do exílio babilônico é que há uma preocupação de organizar toda a documentação e colocar os livros, né, do Antigo Testamento. Provavelmente, Moisés fez o primeiro esforço de organizar e coligir fatos da tradição oral e escrita até a sua época, mas novas fontes foram sendo incorporadas com a ampliação do domínio da escrita para além dos sacerdotes, porque o outro problema grande na redação da Bíblia é que a maior parte da população não sabia escrever, e que grande parte do período até vamos dizer assim, o início do povo de Israel, não havia, é considerado pré-história, não há uma história escrita, as pessoas não têm a escrita. Então a tradição de transmissão é oral, certo? Então mas isso não significa que essa tradição oral ela não seja importante e verdadeira, porque, por exemplo, uma técnica muito usada pelos pesquisadores de folclore, por exemplo, é ir nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, da Amazônia, e registrar narrativas, histórias que são lembranças que o pai contou para o pai, que contou para o pai, e a gente mesmo, a gente se lembra de ouvir histórias da avó, que depois você conta para o neto, o neto vai contar para o neto dele, e essas histórias vão sendo propagadas. Então, isso daí é uma coisa que que a gente tem que levar em conta, né? Então, muitas vezes as pessoas pegam e falam, a Bíblia não é fantasiosa porque existem contradições, às vezes a mesma história é contada de 2 maneiras, etc. Mas é porque cada texto tem uma fonte diferente e cada texto, alguns textos foram narrativas que foram feitas e depois transcritas ao longo de muitos anos, e porque também essas histórias, essas narrativas, elas têm propósitos para Deus. Então, algumas vezes enfatiza uma coisa, outras vezes enfatiza outra, certo? Agora, qual a finalidade dos primeiros 11 capítulos do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento? Na realidade, a finalidade é narrar a relação de Deus com o homem desde a criação do universo até a reação de Deus à construção da Torre de Babel. Ele narra a origem do mundo, a criação da vida vegetal e animal e a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, as primeiras regras de conduta do homem e as consequências de não cumpri-las. Certo? Então, é essa a finalidade dessa primeira narrativa, da criação à Torre de Babel. Que período da história humana com Deus é coberto por esses 11 primeiros livros? Não há como datar os primeiros acontecimentos que ocorrem nos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Estudiosos cristãos e judeus do Antigo Testamento colocam esses acontecimentos na pré-história, quando não havia sistemas de datação, medição do tempo e estabelecimento de cronologia. Por isso que, às vezes, os tempos são tão confusos. Por quê? Porque essas histórias, aqueles povos, eles eram nômades. O que é? Eles andavam pelo deserto e depois que eles se dispersaram, havia muitas nações. E cada nação tinha seu sistema de
Calendário só hoje, só é uma coisa do século XX, XIX, eu acho. Por aí, que houve uma unificação, que hoje o horário que eu tenho aqui, descontado o fuso, é o mesmo horário que tem em qualquer parte. Hoje a gente tem horário cronometrado eletronicamente. O horário aqui, mas antes era, como é que se diz? Relógio de sol, que variava em função da estação do ano, a precisão da data, coisas desse tipo. Então, muitas pessoas que pegam assim, que questionam a Bíblia por causa dessas imprecisões, não levam em conta que ela foi escrita por pessoas e numa sociedade em que não havia domínio de instrumentos e tecnologia como nós temos hoje. Então a gente quer julgar um documento à luz do nosso conhecimento científico atual, tendo em vista que não era esse o objetivo. Ninguém era cientista lá, ninguém tinha tecnologia lá, ninguém nem sabia escrever nesse período, certo? Então eles fizeram o que eles puderam. Eles ouviram a história, sei lá, a Eva contou talvez para alguém e depois o filho dela passou para frente e foi indo, né, essa história do que aconteceu por lá no Éden. Então não há como datar os acontecimentos. Estudiosos cristãos colocam isso na pré-história e não havia escrita, portanto as narrativas registradas baseiam-se na transmissão oral do conhecimento de pais para os filhos. A criação é interessante porque ela foi escrita em 2 capítulos, por 2 autores diferentes, de 2 tradições, acho que é sacerdotal e javista, sei lá. Aí o capítulo 1 conta como a palavra de Deus dá origem a tudo do universo, aos seres viventes e de forma específica ao homem a sua imagem e semelhança. Então ele usa sempre aquela expressão, e faça-se, né? E o primeiro capítulo do Gênesis, me parece que é o capítulo que inspira também João, quando ele começa lá falar que no começo era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque era o verbo, é o mundo criado pela palavra, porque mostrando a importância da palavra como construção de realidade, né? Porque como é que você manda fazer uma cadeira? Você explica como que faz uma cadeira, né? A gente não tem o poder de falar, faça-se uma cadeira, mas Deus tinha esse poder e ele, a partir da palavra, ele cria o universo, ele cria tudo que existe no universo. O capítulo 2 de Gênesis, ele detalha a criação do homem, certo? Primeiro aspecto importante, quando a gente pensa no capítulo 2, é que ele não vai dar tempo da gente ler na Bíblia, por causa que tem muita teoria relacionada, mas depois vocês em casa, com a apostila, vocês procuram na Bíblia os textos para vocês verificarem isso. Deus não é mais tratado como Deus, Elohim, o Criador, mas como o Senhor Deus, que é o nome sagrado de Deus na Bíblia hebraica. Então Deus deixou de ser... Então a gente vê que do primeiro para o segundo narrativa, provavelmente a primeira narrativa foi por uma pessoa leiga e a segunda narrativa por alguém da classe sacerdotal, que já tinha aquela noção do sagrado, né? Então isso é uma coisa extremamente interessante da gente prestar atenção quando a gente lê a Bíblia nesses detalhes. Porque em função desses pequenos detalhes a gente consegue entender quando uma narrativa é feita por alguém do povo, alguém comum, e quando uma narrativa é mais organizada dentro de um contexto do sagrado, é um sacerdote, é uma pessoa que estuda a lei, né? um levita, né? São dadas localizações geográficas e a descrição do Jardim do Éden, que é uma coisa extremamente interessante. É instituído o regramento para o homem, primeira vez que você tem uma lei, né? Quer dizer, a proto-legislação, a legislação mais
primária é dada ali por Deus no jardim do Éden, dizendo assim, ó, você pode fazer tudo que você quiser, você vai cuidar do jardim, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se alimentar de fruta. Deus instrui, dá regras de comportamento e dá uma única regra de abstenção, é que ele pode fazer tudo, menos ter acesso à árvore do conhecimento do mal. Ou seja, aquela árvore que lhe permitia saber como fazer o mal, como judiar de alguém, como destruir alguma coisa, certo? Para a perda da inocência humana, certo? Tá? Então, esse livro aqui, né, não sei se vocês estão vendo a figura aí, se está claro o suficiente, mas mostra mais ou menos a descrição do Éden, né? No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro era o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion e ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor, Deus, pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O que é interessante aqui, que a gente tem que chamar a atenção aqui, primeiro é uma descrição geográfica do paraíso, do Éden, né? E são nomeados rios, que a gente encontra hoje, 2 deles, o rio Tigres e Eufrates, ainda estão visíveis na paisagem da Mesopotâmia, que é a região onde se passa, que se acredita que o Éden fosse, né? Fosse ali o tal do jardim, e que há 2 rios que são citados, mas que não aparecem, e que existe muita controvérsia, porque eles estão em posições opostas à descrição. E um deles está se desaguando no Golfo Pérsico, e não é o Tigres e o Eufrates que saem dele em direção a outro lugar. E o outro fica a oeste do Mar Vermelho. Então a geografia desses 2 rios, ela é diferente, né? E aí existem estudos que até eu vou colocar mais para frente, que mostram que isso pode ser resultado, né, do dilúvio e do fato de que essa região aqui é uma região de movimentos tectônicos, né, muito grandes, movimentos sísmicos, e que com a ocorrência do dilúvio pode ter modificado toda a drenagem. E isso é uma coisa muito fácil de ocorrer, porque, por exemplo, se você pensar aqui no Vale do Paraíba, o Rio Paraibuna e o Rio Paraitinga eram a nascente do Tietê. Então a posição dos rios na superfície da Terra, elas mudam o tempo todo ao longo da história, entendeu? Então foram muitos anos, esses primeiros anos de criação, existem pessoas que tentam datar em 4.000, 5.000 anos, desde o início da criação, mas todas essas tentativas são vãs. Primeiro porque os calendários são diferentes, porque existem provas de que houve mudanças significativas. Hoje em dia as escavações são feitas para achar essas coisas, são profundas e pegam várias camadas de sedimentos de datas mais antigas, e não era a função de Deus datar, entendeu? Deus criou o universo, a função dessa narrativa era mostrar que Deus criou o universo. A criação é descrita como tendo ocorrido num período de 6 dias, seguido por 1 dia de descanso. Isso era importante, muito importante, porque se hoje a gente tem uma semana de 5 dias para trabalhar, foi graças a Deus que deu um dia de descanso para ele. A gente não liga essas coisas. É a primeira vez que o trabalho humano, que o trabalho foi olhado como uma necessidade
imperativa do ser humano para conseguir se manter, mas que o descanso para meditação na palavra, louvor a Deus, convivência entre irmãos, etc, etc, foi prescrito por Deus. Ele fez um dia de descanso, certo? O relato não foi feito por uma pessoa com visão científica moderna. A luz foi criada no primeiro dia, mas o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto. Que, sob o ponto de vista da criação, da criação do universo, a luz precede aos astros e os planetas, etc, né? A lua é chamada de luzeiro menor porque naquele tempo não havia ideia de que a luz apenas fosse refletida pela luz do sol. Então o cara não tinha conhecimento científico naquela época para o cara falar, né? Deus não estava preocupado com isso, não era essa a preocupação de Deus, a mensagem. A preocupação de Deus era só narrar que foi criado o universo, que Deus criou, né? O relato bíblico da criação não está preocupado com o universo. Tanto é que ele leva um versículo para criar o universo. O universo não interessa, o universo é um dado. O que interessa para Deus é o planeta Terra. Ele criou a Terra e colocou um lugar para o homem ocupar e se desenvolver. Então, se a gente pensar que há cerca de 6 mil estrelas observáveis a olho nu e mais de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea tem 100 bilhões de galáxias, entendeu? Então, sabe, Deus não estava interessado nisso. E isso ele usou a narrativa tem um versículo assim lá, tá? O escritor evita usar os nomes do Sol e Lua para descrever esses corpos celestes, porque provavelmente era objeto de adoração de nações no tempo em que foi escrito, entendeu? Então, como foi escrito num determinado, já era o segundo capítulo da narrativa da criação já era feito por um sacerdote e já vinha a noção do sagrado, não se podia usar com letra maiúscula o nome, chamar Sol e Lua, porque havia Deus Sol no Egito, né? E o Egito já existia nessa época, entendeu? Então é muito. Ó, eu estou passando da hora. Quanto tempo mais eu tenho, Sônia? O escritor evita. Bom, Deus agradou a criação, visto que. Outra coisa importante é que Deus se agradou da criação, visto que a frase "e viu Deus que isso era bom" foi repetida 6 vezes. Então Deus fez o mundo, criou o mundo com muito amor e com muita vontade de criar um lugar para um homem feito à sua imagem e semelhança, certo? Para ser a sua companhia, porque Deus é um Deus relacional, é um Deus que gosta de se relacionar com as pessoas. E Ele cria uma sociedade, Ele cria família, Ele cria famílias, Ele cria tribos, pessoas que se relacionam entre si e com Ele, certo? Então, e é por isso que Ele criou um mundo bonito. Ele não criou um mundo feio, Ele criou flores. Imagine assim, quando a gente vê a natureza, borboleta, flor, perfume. Quer dizer, era um universo, um Éden, no sentido de estético também, de um lugar bonito, em que ele ia na viração do dia conversar com Adão e Eva, trocar uma conversa e esperar talvez que Adão e Eva tivessem seus filhos e os filhos dos seus filhos, etc, etc. Enfim. Bom, outra coisa importante de narrar é que na narrativa de Gênesis, desses 2 capítulos, Deus é separado da criação, porque existem muitas religiões que são animistas, em que Deus e a criação são uma coisa só, certo? Mas não, Deus é o Criador e nós somos a criatura, certo? E que os seres humanos são considerados o ápice da criação humana. Só os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então aí agora a gente entra no capítulo 3,
em que a gente fala da queda do homem e suas consequências. Então, em 2 capítulos, Deus cria o homem, e em 1 capítulo o homem já pisa na bola, né? Então, o capítulo 3 de Gênesis narra a desobediência do primeiro casal, seu castigo, a expulsão do Jardim do Éden, e aí, com a expulsão do Jardim do Éden e o castigo, é importante ver que Deus distribuiu o castigo entre todos. Deus não castigou só a mulher, não castigou só a serpente, não castigou só o homem. Ele castigou todo mundo envolvido naquele problema, quem estimulou a ação, quem realizou a ação e quem concordou com a ação, sabendo que não era da vontade de Deus, certo? Porque hoje em dia a gente tem muito assim, não fui eu que fiz, foi ele que me mandou, né? Principalmente em situação de guerras, né, que nem agora. Se houver alguma pessoa acusada por crime de guerra, vai falar assim, não, eu obedeci ordens, certo? Mas e a consciência de Deus, né? Então isso é uma coisa extremamente interessante que já é realçada aqui na punição que Deus dá no Gênesis. Ele distribui conforme... E uma coisa interessante também, que quando Deus expulsa o casal do Éden, ele também dá uma promessa de vitória final por meio da semente da mulher, que é Jesus, e vai unir o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, tem uma conexão, tem uma ligação, né? E como que se manifesta o conhecimento do mal? O conhecimento do mal se manifesta quando Caim, sendo advertido por Deus, que deveria dominar a sua ira contra o irmão, desobedece e comete o primeiro homicídio. Então, a gente vê que o mal, ele se alimenta a partir do momento que houve a gente comeu o fruto do conhecimento do mal, a gente ingeriu, a gente internalizou aqueles sentimentos ou aquelas motivações que nos levaria a atuar de forma a praticar o mal. Então, de certa forma, quando a gente desobedece a palavra de Deus, o ordenamento de Deus, a gente se alimenta novamente do fruto proibido. A gente introjeta internamente, né? A gente coloca dentro de nosso sangue, da nossa natureza, aquele fruto proibido, né? E isso vai passando de geração, isso está na nossa natureza, né? Desde pequenininho, um bebezinho, minha netinha, por exemplo, porque eu quero, entendeu? Senão eu não gosto mais de você, entendeu? Então, isso desde pequenininho, né? É da natureza humana, né? E o que acaba sendo... Caim, ele está irado contra o irmão por causa de um sentimento, o quê? De inveja. De inveja porque a oferta do irmão foi agradável a Deus e a dele não. E o irmão não tinha culpa nenhuma. Então, a gravidade de muitas vezes das nossas maldades é que na maioria das vezes elas são sem motivação. São frutos, elas nascem de nós. Então, muitas vezes a gente fala, eu fui tentada pelo diabo. Não, foi tentada pela natureza humana. E essa natureza humana só pode ser remida pela salvação em Jesus, certo? E o que é importante na história, o que é importante nessa história é que a perversidade dos descendentes de Adão e Eva foi motivo de grande tristeza para o Senhor Deus, a tal ponto que ele decidiu eliminar a humanidade da face da terra. Isso daí no capítulo 7, hein? Nessa novela da nossa história humana, no capítulo, passou 7 capítulos e já Deus estava falando assim, meu Deus, o que é que eu fiz de criar
eu fiquei tão contente, achei que tudo era tão bom, e agora olha no que deu, certo? E ele queria, só que Deus criou com amor. E ele olhou para a terra e ele viu um homem justo, um homem íntegro. Não era que fosse perfeito, não, mas era um homem íntegro. Então, tanto não era perfeito que depois, lá para frente, ele enche a cara, né? Então ele era um homem que tinha um comportamento que agradava a Deus. E por causa de um homem, Deus resolve dar uma outra chance à humanidade. E dá tempo para a humanidade, para construir uma arca, para divertir o povo, para falar, etc. E aí, finalmente, vem o dilúvio, certo? Então, o dilúvio é uma consequência dessa degradação, né? Deus pensou assim, acho que eu vou dar um reset aqui na humanidade, vai começar de novo sobre novas bases, né? É importante a gente pensar que a descendência de Adão e Eva passou a ocupar as terras do chamado Crescente Fértil, onde floresceram as mais antigas civilizações, segundo as pesquisas arqueológicas na região. Então, toda essa área que a gente está falando aí, na época ainda dessa narrativa, ela já estava sendo ocupada por várias pessoas. Depois do expulso do paraíso, esse povo foi se multiplicando e ocupando várias nações e fazendo grandes nações. Então, isso significa que passou-se muito tempo. Quer dizer, não foi uma coisa assim que aconteceu. A degradação humana, a falta a perda total de relação com Deus, certo? Foi uma coisa que foi acontecendo geração após geração, né? E que é uma coisa que a gente vê hoje, né? Às vezes a gente traz o filho para a igreja, vai, fala, isso aqui, e de repente sempre tem um que escapa, que não vai, que não quer saber, etc. Então, é uma coisa que é da condição humana, né? O Senhor escolheu a Noé porque era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Isso está escrito em Gênesis 6, de 9 a 12. O autor afirma em Gênesis 7 que morreram todos os seres viventes que havia na terra. Alguns intérpretes consideram que não foi um evento geral para todo o planeta, mas localizado na região. Então, a gente não sabe, as pesquisas arqueológicas, tem muita gente que pesquisa isso. O que se sabe é que na superfície da Terra como um todo, há várias marcas de inundações. Mas como também há muitos movimentos sísmicos, tectônicos, etc., etc., e é imensa a Terra, e são poucos os homens que estudam a face da Terra, e a ciência é uma coisa que só apareceu no século XIX, e os métodos ainda são, às vezes, precários para muitas das informações. Por exemplo, datação, métodos de datação, métodos de correlação cronológica, de camadas, de rochas, essas coisas todas, são coisas que ainda não estão bem estabelecidas e são por amostragens, né? Você amostra um lugar e tenta generalizar para uma área maior e às vezes não bate. Então tem muitas. Só que uma coisa importante que Deus fala é que Deus promete que não mais exterminará a terra, não mais exterminará a vida por meio de dilúvios. Então, a partir dessa data, tudo bem que há muitas enchentes que às vezes a vida é exterminada, né? Mas não assim de forma tão generalizada, em que pereçam animais, cadeias biológicas, etc., como foi feito na época do dilúvio. E uma outra coisa importante que a literatura salienta é que a aparente discordância na localização dos rios do Éden, eu já tinha falado antes, a mudança geográfica da geografia física da Mesopotâmia são atribuídas por alguns autores a movimentos tectônicos nessa área de alta sismicidade decorrentes de você ter uma área submersa, uma grande camada de água submersa por muito tempo. Isso forma uma pressão sobre as rochas e isso pode provocar deslocamentos e provocar
mudanças na paisagem, a gente vê assim que o simples rompimento de uma barragem, como foi a barragem lá que foi de Brumadinho, que mudou toda a estrutura, a forma, os canais dos rios a jusante dessa barragem, certo? Então, são além do tempo, além da ação geológica do tempo. Aí, como que Deus o que vai acontecer depois do dilúvio? Novamente, ao longo de vários anos, certo? A ponto de que, são vários anos, a ponto de que nessa época já começa a haver uma civilização, que são os sumérios, eu acho, que vai começar com a escrita, com uma proto-escrita, né? uma escrita preliminar, assim. E aí eles vão... esses povos vão ocupar essa região grande, né, vão se espalhar ali pela área do crescente fértil, né, e aí vão começar a ter várias nações, e essas nações, elas vão, no livro de Gênesis, elas vão estar relacionadas aos filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Certo? Então, é interessante isso, porque apesar da imprecisão dessa tabela de nação, ela pode ser usada para delimitar o mundo do Antigo Testamento, que se estendia de Javã, que era a costa oeste da atual Turquia, até o Elão, que é a costa sudeste do Irã. Certo? E até Sabá, que é o atual Iêmen. Então, se a gente olhar aqui nesse mapinha, a gente vai ver que se a gente pegar para onde foram, e existem dados, isso são dados históricos, dados que já foram comprovados, para onde ficaram e também descritos na própria Bíblia depois. Se vocês acompanharem a história do povo de Israel, vocês vão ver que os descendentes de Noé, eles vão parar, ele tem 3 filhos, Jafé, Cã e Sem, né? E eles vão parar, essas bolinhas vermelhinhas, elas são os descendentes de Jafé, a amarelinha de Cã, e a azulzinha de Sem, certo? E aí vocês vão ver que vai haver tudo que por exemplo, ali o norte da África, certo? A região ali da Ásia Menor, e também toda a região ali do sul, né, da Europa. Então eles ocuparam toda essa região. Então a gente pode dizer que depois hoje a gente tem gregos, a gente tem turcos, a gente tem várias nacionalidades, mas por essa tabela de nações a gente vê que existe na origem esses povos, eles foram fazer parte dessa mistura que depois virou esses outros povos atuais, certo? E hoje em dia, com as pesquisas de DNA, de genéticas, mostra que existe muita superposição nas linhagens. Se você pegar, de repente, o meu DNA, eu posso traçar a minha origem e, de repente, ter um DNA, ter algum pedacinho dele que seja bem semelhante a alguém, sei lá, da Mesopotâmia, assim, um atual da Mesopotâmia. Por quê? Porque existe uma unidade genética das pessoas, o que é um elemento extremamente importante para a gente pensar na futilidade do preconceito, porque Deus fez todos os homens a partir de um só. Então nós somos todos, temos uma origem comum, humana. E então essas diferenças, elas foram impostas socialmente pelo quê? Por aquele pecado inicial introjetado pela ira, pela competição, pela inveja, né? Que faz com que irmão mate irmão, etc. e tal. Então, quando a gente pensa que desde
do Antigo Testamento, essa mensagem ela está implícita, certo? Na palavra de Deus, que é isso que Deus quer ensinar ao homem, né? Que todos fomos criados à sua imagem e semelhança, que depois nós dispersamos por uma grande área, certo? Mas que viemos de um mesmo homem, um segundo Adão, assim, um Noé, que era um homem que vivia, que era íntegro perante Deus, que tentava viver dentro das limitações humanas da melhor forma possível. Ele vai ser um homem. Se a gente pensar nisso, a gente vai tentar ter uma relação mais íntegra com Deus, ser mais inteiro para Deus, certo? Ter mais vontade de ser igual a Deus. E é engraçado que em Gênesis, eu vou ler esse pedaço porque eu achei super interessante, que naquele tempo, né, no tempo que, logo depois de Noé, quando aquelas pessoas, os filhos se espalharam, o Cã foi embora porque fez malcriação para o pai e foi mandado embora mesmo, e os outros foram embora. Cada um foi seguir seu rumo, né, e aí ficaram dispersos, as gerações foram dispersas. Mas naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. É interessante isso, né? A ironia, né? Por quê? Primeiro, uma coisa que é muito interessante quando a gente lê aqui, é que eles já falam de tijolos, de pedras e de piche. Já existe tecnologia, eles já começam a dominar certas ferramentas. Então eles estão, do ponto de vista do desenvolvimento, do domínio das ferramentas humanas, eles já estão saindo da idade da pré-história e entrando numa fase de história, é um período de transição. A língua é falada, a língua é homogênea, certo? Provavelmente composta de poucas, não muitas palavras, uma língua simples. Mas acho mais interessante quando eles falam da planície de Sinar. Porque na planície de Sinar é onde começa a civilização suméria, que vem a ser a Babilônia, Babel, que depois tem o Império Babilônico, Babel. Babel em hebraico é Babilônia, né? E aí, outra coisa interessante é que eles falam que vão construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu para ficar famoso, que é essa ambição humana de ser famoso. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas querem todo mundo em busca do seu 1 minuto de fama, 1 segundo de fama, etc. Às vezes as pessoas fazem coisas horríveis pela fama, perdem o pudor pela fama, fazem atos que a gente fica com vergonha pela pessoa em busca da fama. E aí, por causa disso, eles resolveram... e aí Deus ficou muito bravo com isso. E aí Deus falou: não, eu sei o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou fazer com que eles falem diferentes línguas. Porque aí vai dificultando a comunicação entre as pessoas. Você pode acabar com a possibilidade de elas articularem o mal de forma mais completa. Então, e aumenta a dispersão. Foi assim que houve a dispersão dos povos. Então, e é engraçado que esse aqui é um exemplo dessas torres. Elas existem no terreno. Isso daqui eu peguei de um artigo em que o cara foi lá fotografar. É interessante ver que essa estrutura
da Torre de Babel, são várias, não é uma só, são várias naquela região da Mesopotâmia, vocês veem que aqui no cantinho, assim, são os homens. Veja o tamanhico dos homens, pequenininhos, assim, aqui na base do... Eu não sei se dá para ver, deixa eu pôr meu cursor aqui. Não sei se o cursor está mostrando aqui. Na base, bem na base, tem um hominho de branco, assim, provavelmente árabe, né? Talvez visitando, passeando, fazendo turismo, porque isso é uma região de turismo. E veja a imensidão da escada. Agora, a gente tem que pensar que é o seguinte, ao longo do tempo, essa área sofreu também sismos, essa área foi sujeita a batalhas, eram impérios, foram destruídos, passou muito tempo desde essa época, 4.000 anos. Então tem muita coisa ainda embaixo, soterrada, certo? Então existem muitos depósitos, além do mais é uma área meio que tem um pouco de aridez, então os ventos e a areia do deserto sopram e vai fazendo que haja um acúmulo e uma diminuição da altura. Mas veja a imponência dessa estrutura. E aqui é a região onde foi. Então a gente vê aqui que havia bem num lugar já conhecido, que é na região onde, de provável localização do Éden, que há a ocorrência da primeira civilização, que aprende, que começa a escrever, que cria os caracteres cuneiformes, e que também é uma civilização que fica cheia de si e começa a querer se colocar acima de Deus e começa a criar deuses próprios, certo? Então é feita essa dispersão das línguas. Então, no princípio havia uma língua universal, Deus pune os homens pela construção da torre. O resultado da profusão de línguas foi o aumento do conflito e desentendimento entre os habitantes da região original e dispersão dos povos por migração por uma grande área geográfica. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil somos resultados da migração dos portugueses para cá. Mas, por exemplo, muitos povos originários da América, eles são frutos dessas correntes migratórias que iam saindo porque não conseguiam conviver. Se a gente pensar, por exemplo, em Abraão, né? Depois a gente vai falar nisso na próxima aula, ele foi uma pessoa que saiu. De onde ele saiu? Dessa região, certo? Provavelmente por não conseguir mais conviver, por causa das diferenças de línguas, por causa das diferenças de costumes, por causa das diferenças em relação à adoração a um Deus, certo? Então eles saíram. Então as migrações, elas são um resultado disso. Estima-se que existam mais de 7.000 línguas no mundo moderno, que podem ser divididas em até 20 famílias de línguas. E essas 20 famílias de línguas, elas são de alguma forma mapeadas a essas línguas originárias que aparecem na dispersão da Babilônia. É interessante, vocês podem, nesse livro aqui que eu não sei se tem na biblioteca daqui da igreja, que as pessoas possam retirar e consultar, não? Então, porque é um livro bem interessante, que conta essa história aí da dispersão das línguas. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar, e isso aqui é uma foto, né, mostrando a nebulosa Helix, fotografada pelo telescópio espacial Hubble, que mostra essa nebulosa vista por em diferentes faixas de energia. Então, por exemplo, quando ela é observada só na região do ultravioleta, ou quando é no infravermelho, ou quando é usando todo o espectro da luz visível. Então você vê a beleza do universo, de um pedacinho do universo, porque essa nebulosa está a 650 anos-luz da Terra. E uma coisa que eu acho super interessante é que ela comprova a nossa condição de poeira cósmica do universo e que nós só somos
por causa do eu sou, entendeu? Eu sou o que sou. Se não for pelo eu sou o que sou, nós não somos, nós somos poeira cósmica nesse universo infinito de Deus, certo? E isso nos traz a responsabilidade de nós cuidarmos do planeta, que foi responsabilidade dada a Adão e aos homens, para que esse planeta permaneça íntegro até a volta de Jesus, certo? Porque que vergonha ter recebido um planeta lindo e devolver com lixo, com destruição, com miséria, com horror, né? Então, que é uma coisa que nós, como Igreja de Cristo, foi missão nossa, ir de pregar o Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas e a terra possa ser redimida por meio da remissão da maioria dos homens, certo? Então, quando a gente vê todas essas iniquidades no mundo de hoje, a gente vê que, de alguma maneira, a gente está falhando com Deus. Mais alguma pergunta? Alguma objeção? Você? Alguma coisa? Não? Então, obrigada e até a próxima aula. Tchau.